Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você confere reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. Ministério Público Federal quer que todos os ônibus do país ofereçam cinto de segurança. Atualmente, regra isenta veículos fabricados até 1999. A luta dos povos ciganos pela garantia de seus direitos. O MPF defende uma atenção maior do poder público para essas comunidades tradicionais. No Amazonas, decisão obtida pelo MPF garante pagamento de salário maternidade a mães da etnia Canamari com menos de 16 anos. E veja também a defesa dos direitos do consumidor. A gente mostra um balanço da atuação da Terceira Câmara de Coordenação e Revisão do MPF em 2012. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Mais segurança no transporte coletivo. Em Belo Horizonte, o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para que todos os ônibus ofereçam cinto de segurança aos passageiros. Para que isso seja possível, o Conselho Nacional de Trânsito precisa alterar uma norma. É que os veículos fabricados antes de 1999 ficaram de fora da obrigatoriedade. Seu Sebastião é um usuário antigo e frequente de ônibus. Usa o transporte coletivo para ir a qualquer lugar que precisa. Depois de ver tantas notícias de acidentes e mortes no trânsito, ele sabe a importância de usar o cinto em todo tipo de veículo. É aí que está o problema. Ele conta que alguns ônibus não oferecem esse recurso aos passageiros. Eu acho lamentável, né? Porque a gente viaja, tem família, a gente tem que ter uma segurança. Deus no céu e o cinto, alguma coisa aqui na terra, né? Na verdade, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Então eu sempre uso o cinto sim, porque pela questão da segurança mesmo. Ainda mais nessa época que as estradas é mais complicado. Então o que a gente puder evitar é melhor. Para esta especialista em segurança no trânsito, em caso de acidentes, a ausência do cinto pode provocar 3 tipos de impactos para os passageiros. A colisão do veículo com o obstáculo, que pode ser um outro veículo, do ônibus, pode ser com uma árvore, por exemplo. E nós temos dentro, internamente, a segunda colisão, que são dos passageiros, que serão projetados sobre os próprios passageiros. E nessa segunda colisão é que nós vamos ter muitas pessoas que vão sofrer escoriações e até perder a vida. E tem a terceira colisão, que nós costumamos explicar, que é exatamente dos próprios órgãos internos, porque a gente não pode esquecer que enquanto o veículo está em deslocamento, o corpo está em deslocamento, e com a parada brusca, aquele corpo de um deslocamento, ele também vai parar de forma bruscamente, e isso pode prejudicar, inclusive, os seus órgãos internos. O Código de Trânsito Brasileiro de 1997 definiu o cinto de segurança como item obrigatório em todos os veículos, o que inclui os ônibus. Mas em 1998, uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito estabeleceu que o cinto de segurança só é obrigatório nos ônibus e micro-ônibus produzidos após 1º de janeiro de 1999. Ou seja, os veículos fabricados antes dessa data ficaram de fora. É o caso desse ônibus, fabricado em 1997. Ele faz a linha entre Belo Horizonte e Congonhas, na região central de Minas, pela BR-040, uma rodovia com alto índice de acidentes. Para os passageiros, viajar sem o cinto é um risco constante. É horrível você viajar sabendo que eu não consigo nem dormir na viagem porque não consigo ficar calmo por causa da insegurança. Eu acho muito perigoso, né? Porque a gente tem que ir mais com segurança, né? Para evitar os acidentes, porque na viagem é que mais a gente vê acidente. A exceção motivou o Ministério Público Federal em Belo Horizonte a ingressar com uma ação civil pública na Justiça. O pedido é para que o CONTRAN modifique o regulamento. O Código de Trânsito, ele determinou ao Conselho Nacional de Trânsito que desse um prazo de adequação para adaptação à lei, para o uso do cinto. O Conselho Nacional de Trânsito simplesmente isentou. Os ônibus produzidos até 1999 não precisam do cinto. Então não tem lógica. Além da declaração da ilegalidade da resolução do CONTRAN, o Ministério Público Federal quer a edição, em 60 dias, de uma nova resolução que obrigue as empresas a oferecerem o cinto de segurança em todos os seus veículos.
Essa isenção de todos esses veículos do uso do cinto de segurança, ela tem por único possível beneficiário o lucro das empresas concessionárias. Por outro lado, você coloca em risco bens muito mais valiosos, que são a vida, a segurança e a incolumidade dos milhares de consumidores, usuários do transporte coletivo no Brasil. Eles nem sempre têm moradia fixa, viajam de um estado para outro com suas tradições e cultura. Mas essa vida nômade gera problemas para os ciganos brasileiros. A desconfiança e o desconhecimento levam à discriminação e a dificuldades no dia a dia. Lutar pelos direitos desses povos é uma preocupação do Ministério Público Federal, que participou recentemente de uma audiência pública para debater os interesses das comunidades ciganas. A tenda armada entre árvores, o colorido marcante das roupas e uma aparência inconfundível. As tradicionais famílias ciganas se espalham pelo Brasil. Segundo o IBGE, o país tem cerca de 800 mil ciganos. Esse grupo vive num acampamento em Planaltina, no interior de Goiás, a 70 quilômetros de Brasília. São 3 famílias que mantêm a tradição e o orgulho de suas origens. A música está sempre presente, mas o que era para ser um ambiente de alegria esconde um sentimento de tristeza. Os ciganos convivem com a rejeição por onde passam. Somos discriminados ainda hoje como cigano, mesmo aqui na cidade que a gente mora. Muitas das vezes, algo que acontece de errado na cidade, ainda hoje, como de primeira acontecia, eles ainda ficam de olho ainda no cigano, achando que o cigano é tal pessoa. No entanto, nós somos eleitor. Somos pessoas que, graças a Deus, compram em todo lugar, paga tudo arrumadinho, somos amigos de todo mundo. Entre as dificuldades, a luta para conseguir o emprego. Nas vezes em que conseguiu uma vaga, Daiane preferiu omitir a origem. Eu, minhas irmãs, minhas primas, às vezes a gente quer um trabalho e a gente não pode ter um trabalho. E é uma tristeza muito grande porque simplesmente eles dizem o cigano rouba, o cigano é isso, o cigano é aquilo. Na verdade, ninguém conhece a gente no fundo mesmo para saber. Nossa cultura é uma cultura linda e as pessoas não conhecem. Dona Maria das Dores reclama da falta de apoio do poder público. Há 5 anos, ela tenta, sem sucesso, o benefício do programa Bolsa Família. Até agora, eu tenho 14 filhos. A gente vê porque a gente vende os paninhos de prato, a gente anda na rua vendendo, para poder comprar as coisas que o filho precisa. A gente tem que receber também, aí Deus sabe, a gente precisa, a gente luta. Contra a discriminação, o conhecimento. Na visão da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a sociedade e o poder público precisam reconhecer e respeitar as diferenças que as diversas etnias apresentam. Garantir os direitos dos povos ciganos é uma preocupação constante do Ministério Público Federal. É absolutamente relevante que você reconheça a diferença étnica e essa diferença étnica não seja causa de desrespeito aos direitos humanos fundamentais. Procurador Federal dos Direitos do Cidadão adjunto, Luciano Maris Maia, participou de uma audiência pública no Senado que discutiu os direitos dos povos ciganos. O subprocurador-geral da República considerou o debate positivo, até porque representantes do governo federal ouviram diretamente de lideranças ciganas reivindicações de serviços básicos. Reservar áreas de acampamento com infraestrutura que eles possam ter acesso a água encanada, esgotos e energia elétrica, etc. e tal, e, portanto, atender essas necessidades humanas básicas de qualquer um de nós que vive em casas. Eles também, em suas barracas ou trailers, terem essa necessidade. A presidente da Associação Internacional, Maile Sara Kali, que defende os interesses ciganos, classifica também como um avanço esse tipo de encontro. Quando a gente começa a ter os órgãos do governo ajudando ou se interessando ou entrando mais no assunto, eles passam a reconhecer os cidadãos e cidadãs brasileiras de etnia romani e passa a pegar este bloco de informação e ir desmembrando ele até o final do gargalo. Então, a lei está aqui e a aplicabilidade dela no final. Para as lideranças ciganas, a audiência pública significou esperança. Todos ouviram dos parlamentares o compromisso de levar à votação o Estatuto do Cigano, que vai definir em lei os direitos de uma das comunidades mais tradicionais do Brasil. Depois que nós tivermos o Estatuto em nossas mãos, ou no sistema de todo mundo,
aí sim é um comprometimento do governo devendo a nós, né, os nossos direitos, o qual está há muitos anos aí parado e ninguém nunca fez nada por nós. Já fomos massacrados, humilhados, decepcionados diante das pessoas, até mesmo injustamente, só por ser cigano. Somos ser humano, somos filhos de Deus. Veja no próximo bloco, a ação do Ministério Público Federal no Amazonas garante pagamento de salário maternidade às índias da etnia Canamari, menores de 16 anos. É daqui a pouco.